gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o astral dessa semana aí, que encerra o mês de junho, tá bom? Que é do dia 24 até o dia 30. Vamos ver aí como que os planetas vão se comportar nos movimentos celestes aí. E também é uma semana importantíssima de São João, né? Tem as festas aí juninas acontecendo e estamos dobrando o ano, né? Porque aí na outra semana já começa o segundo semestre de 2024. Que ano, hein? Prometeu e está entregando muita coisa. Bom, então já se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal, dê like, compartilhe, comente, desce na boquinha da garrafa do vinho quente, porque vamos ter aí muito quentão pela frente, tá bom? Então é nóis e arrasa aí! Bom, essa é uma semana do qual a gente tem na segunda-feira aí toda essa compilação de fenômenos que eu já tratei no vídeo da semana passada que está acontecendo, né? Do Plutão que está em trígono com o Urano lá em Touro e também ao Júpiter em Gêmeos. O Plutão está pegando um trígono muito forte para esses dois astros. E também o Plutão ele vai fazer uma conjunção nessa segunda-feira, tá, com a Lua. Isso vai acontecer por volta das 2 horas da madrugada. A Lua, na segunda-feira, começa então aí a semana com uma potência grande do Plutão. Então ela traz aí um poder de transformação, de mudanças inesperadas na segunda-feira. Pode ser uma segunda-feira em que ocorram eventos, fenômenos e situações um pouco tensas até, né? Porque Lua conjunção Plutão em Aquário, inclusive Plutão retrógrado, né? Mesmo estando neste trígono harmonioso com estes planetas em Touro e Gêmeos, pode ser uma segunda que venham aí condições um tanto quanto desfavoráveis, principalmente em questão de movimento, né, crises aéreas, né, relações aí diplomáticas, internacionais, políticas, que é um assunto muito aquariano também, né, a dinâmica também de questões de logística, né, de escambo e de coisas mais voltadas para o comércio, também podem ser ativadas aí nessa segunda-feira com algumas crises, algumas tensões, tá? A gente vai ter, além disso, o Netuno formando uma quadratura para o Sol, o Netuno que está nos últimos graus, né, do signo de Peixes, ele vai formar uma tensão com o Sol em Câncer de quadratura, tá? Essa quadratura aí vai se formar também por volta desse mesmo horário das 2 horas da madrugada. E aí a gente vai ter também o Marte em Touro fazendo um harmonioso aspecto de sextil com a Vênus e o Mercúrio, ali em Câncer, esses dois planetas estão, né? Além disso, o Marte também vai fazer aspecto tenso com a Lua, tá? Na segunda, às 19 horas, Marte em quadratura com a Lua. E isso daí é um movimento que pode trazer, então, rompimentos, tensões, né, no mundo econômico, principalmente. Pode ser que a gente veja aí notícias acontecendo de quedas de moedas, né, que já está acontecendo bastante. A gente não tem um minuto de paz nessa vida, né? E aí, segunda-feira, pode ser que por conta dessa crise de tensão entre Lua e Marte, Lua em Aquário, Marte em Touro, a gente sinta algumas necessidades de desapegar de algumas coisas, tá? E ao mesmo tempo pode servir para que a gente dinamize mais o sentido inovador, criativo que esses dois astros podem evocar aí nesse astral, tá? Nessa segunda-feira, principalmente porque o Marte ele vai estar neste aspecto de sextil com o Mercúrio, né, lá em Câncer, então ele pode trazer aí uma harmonia, né, uma melhor condição para a gente lidar com o potencial intuitivo do Mercúrio em Câncer e usar mais de uma comunicação mais poética também, inspirada, né?
olhar um pouco mais para o sentido subjetivo das coisas e não ficar tão aprisionado apenas ao materialismo das tensões aí que o Marte está sentindo em Touro com essa quadratura para a Lua. Enfim, é uma segunda-feira que talvez venha, né, nessa força de São João e também vem aí uma segunda forte de Dia da Fortuna, né? Segunda-feira é comemorado o dia da deusa Fortuna, que é a deusa da nossa sorte. Ela é a deusa que nos oferece a nossa sorte na vida. Qual vai ser a nossa sorte? Pode ser uma segunda-feira talvez boa para pedir para a Fortuna mudar a sorte aí e trazer mais sucesso para os nossos caminhos. Aí na terça-feira a gente tem a Lua em Aquário formando tensão para Urano, né? Que aí ela vai começar a sair de Aquário na segunda e vai entre as 13 horas e 18 horas da tarde dessa terça-feira, dia 25, ficar nessa tensão forte para Urano em Touro. Então, terça-feira, cuidado, tá? Com viagens, com acidentes aí também domésticos, né? Saibam conduzir tudo com calma, porque é um período muito tenso desse Urano em Touro que pode provocar muitos acidentes com essas quadraturas que se formam para a Lua, né? Aí durante a passagem da Lua nesse ciclo de Urano em Touro, ela vai talvez provocar grandes acidentes. Então vamos tomar aí um pouco mais de sabedoria para agir com menos pressa, né? Fazer tudo com calma, porque esse Urano em Touro eles precisam de um pouco disso, tá? Também o Saturno começa a estacionar na terça-feira. Ele vai ficar retrógrado lá pelo domingo, tá? Dia 30. Mas por enquanto, Saturno começa a ficar mais parado, né? Mais lento a partir da terça-feira, porque ele vai retrogradar em Peixes. A partir de julho, então, segura o tchan e a tcheca, porque pode ser aí um período mais complicado por essa ativação de retrogradação do Saturno, tá? Depois, na quarta-feira, a gente tem aí no dia 26 a Lua ingressando em Peixes. Então, a Lua entra em Peixes por volta das 3 horas da madrugada. Aqui eu anotei o horário, vai ser 3 horas e 8 minutos da manhã. Lua ingressa em Peixes. Então, começa aí um trabalho de aproximação da Lua minguante, tá? Na quarta-feira. E aí essa Lua também vai fazer trígono para o Sol em Câncer, então é uma quarta-feira mais harmônica, começa a trazer leveza, mas por enquanto ela vai formar também quadratura para o Júpiter em Gêmeos, tá? A partir das 6 horas da manhã. Então, na quarta-feira, cuidado aí para vocês não agirem de modo muito exagerado nas comunicações, nas compras, inclusive, porque Lua em Peixes pode ativar uma certa insatisfação por desejos e vontades mais doidas, né? E o Júpiter em Gêmeos é muito exagerado e a gente vai levar tudo para o comércio e para as informações também. Então, vamos evitar aí na quarta-feira, principalmente na semana, por conta dessa ativação dessa Lua em Peixes, a não exagerarmos a dose também nas informações. Sermos mais práticos, objetivos, né? E saber se aprofundar no que for necessário aí para também não ser alvo de fake news, de desinformação e de tendências mais caluniosas aí, né? Que pode vir por essa demanda. Também a Lua em Peixes vai fazer um trígono para Vênus, e esse é o grande movimento aí interessantíssimo da semana, que a Vênus está em Câncer e Lua em Peixes, junto com essa formação de trígono, traz uma grande potência da gente trabalhar mais com a nossa força do querer, da vontade, da nossa libido também. Isso por volta das 11 horas da manhã, tá? Lua, trígono, Vênus, força maravilhosa, então, de água, do espírito, né? Da nossa relação mais voltada para a nossa alma também. Então, é uma super e abençoada quarta-feira por esse movimento. E na quinta-feira, por falar em abençoado, no dia 27 de junho, a gente encerra com essas últimas quadraturas que estavam aí fortes
muito difíceis no céu, principalmente, né, a quadratura que estava formada por Netuno e Sol. Isso daí começa a ficar mais leve. A gente vai ter um alívio na quinta-feira, digamos assim, astral, um refresco, né? Sirvam os refrescos, tragam os refrescos aí para a nossa semana na quinta-feira, então. E a Lua vai fazer conjunção com o Saturno, que já está estacionado em Peixes aí na quinta, ao longo do meio-dia, tá? Então, essa conjunção de Lua e Saturno em Peixes na quinta, com o fim desses movimentos de quadratura, pode ser realmente um período muito importante, né? Ao longo do meio-dia dessa quinta-feira, da gente dinamizar a nossa capacidade de mergulhar na nossa fé, nas nossas relações mais do psiquismo, do misticismo, na nossa grande intelectualidade e observar qual é a potência que está ali se formando pela passagem desse Saturno em Peixes com a Lua em conjunção, né, nessa fase aí lunar do ciclo lunar, né, de Gêmeos que a gente está vivendo, da lunação geminiana. Então é um período interessante para comunicar com a nossa dimensão espiritual aí, tá? Pode ser inclusive um dia de muita conexão astral. Para quem é médium, vidente, para quem tem sensibilidade, até mesmo através dos sonhos, a gente pode ter muita revelação ao longo dessa semana, principalmente na quinta-feira, pela passagem da Lua por Peixes. A Lua vai fazer também um trígono com o Mercúrio, mais ou menos neste horário. Então, muita capacidade de a gente desenvolver essa comunicação mais sensitiva, né? Uma percepção mais alinhada aí com os mistérios que envolvem a nossa fé. E aí a ideia é que a gente perceba quais são os bloqueios emocionais, sentimentais, quais são as coisas que a gente guarda na memória, né, as informações que também estão no subconsciente dessa relação mais pisciana que a gente tem com a vida, para que a gente se liberte, porque o Mercúrio também traz cura e ele está aí nesse trígono abençoado com o Saturno e a Lua lá em Peixes, promovendo uma grande limpeza, né, e dinamizando a nossa relação de libertação, talvez, de questões guardadas, né, de rancores e mágoas. Na sexta-feira, então, dia 28 de junho, a gente vai ter a Lua minguante, mas antes da Lua minguante acontecer, a Lua vai fazer conjunção com o Netuno, no finalzinho da passagem dela por Peixes, na madrugada, na verdade quase no amanhecer, às 5 horas da manhã, Lua faz conjunção com o Netuno. Então, um dia esplendoroso, onde pode funcionar muito aí a nossa relação com a nossa intuição, pode ser um dia onde a gente tenha uma vontade maior de crescer mais em afeto, olhar para os nossos grandes sonhos e vontades e desejos de uma forma mais realizadora, entendeu? Perceber quais são os caminhos que podem nos levar aí para uma dimensão de realização, tá? Então, um dia muito legal, talvez por conta dessa conjunção de Vênus e Lua, principalmente na madrugada vai estar ativado, e o Netuno começa a ficar estacionado também a partir das 7 horas da manhã em Peixes, tá? Então a gente começa a sentir a tensão de retrogradação que vai começar na sexta-feira aí do Netuno também em Peixes. E aí a ideia é que vamos precisar ver o que pode melhorar na nossa relação com a espiritualidade, com a imaginação, com o poder também inspirado, né, da nossa relação com a nossa fecundidade, né, a nossa produtividade aí pisciana. Olha, às 5 horas e 52 minutos, a Lua ingressa em Áries da sexta-feira, e aí ela começa a fazer os trabalhos de Lua minguante, que vai acontecer lá no final da tarde, mas por enquanto a Lua começa a fazer quadratura para o Sol, às 10 horas da manhã mais ou menos, Lua em quadratura com o Sol, lá em Câncer, e isso pode trazer para a gente uma necessidade de tirar um pouco do nosso egoísmo,
ter mais capacidade de ouvir os outros, de compreender os outros, porque nessa dinâmica aí de Lua em Áries, né, quadratura com o Sol em Câncer, o ideal é que a gente não fique apagando muito o papel dos outros na nossa vida, que a gente saiba olhar também para como as relações, as parcerias atuam na nossa jornada, né? Para a gente saber ser menos egoísta. Então, na sexta-feira pode vir algum efeito assim no mundo, né? Por exemplo, pode falar muito de questões territoriais no mundo, conflitos podem se armar no mundo, né? Por ter essa força muito de conquista, de barbárie, de luta, né? De disputa do Áries com a Lua e a Lua em Áries, né? E aí, com essa quadratura para o Sol em Câncer, questões aí de defesa, né? De defender a pátria, defender a nação, defender o Estado, por conta do Sol em Câncer, porque o Sol em Câncer, ele rege a população, né? A nossa relação com o Câncer. Câncer é um signo que fala de população, fala de como a gente lida com as questões do nosso lar, da nossa casa, da nossa origem, da nossa pátria, da nossa terra. E aí, por isso, pode ser um dia onde algumas guerras e conflitos podem se armar. Aquela coisa da previsão de Terceira Guerra Mundial, talvez, mas eventos nesse nível também podem vir, tá? E aí, lua minguante às 18 horas e 53 minutos da tarde da sexta-feira. E, inclusive, essa lua minguante traz junto um sextil harmonioso do Marte em Touro com o Saturno, que vai estar estacionado lá em Peixes, tá bom? Então, esse evento aí da lua minguante traz ao mesmo tempo essa potência de Marte e Saturno em sextil, colaborando um com o outro para ver quais são os recursos, né, de Touro, quais são as questões ligadas à economia, a bens, né, a coisas mais voltadas também para o poder, né, dinâmico da política, e as relações espirituais de Peixes, as questões mais voltadas também para as emoções, os sentimentos. Isso tudo vai estar em colaboração. Então, o que a gente pode fazer na sexta-feira com essa lua minguante é observar de forma mais prática, né, pelo Marte em Touro, a como construir uma força, né, de realização de lua minguante que elabora, né, de forma mais prática também a nossa condição, né, de conseguir dinamizar o espírito, né, de forma mais prática, porque a Lua, né, ela vai estar aí ativada nessa força minguante em Áries, e que pode permitir que a gente evolua e cresça, né, de uma forma simbólica, né, pela sua relação com a força minguante, em remover de nós a criancice, a coisa birrenta, a coisa também mais do orgulho ferido, né? E das tendências mais narcísicas do nosso ser, tá? Então é uma lua minguante interessante que pode promover certa vantagem para que a gente se cure, olhando de forma mais prática com os nossos dons, nossos talentos, com o Marte em Touro e com as nossas habilidades mais sensoriais, sensitivas, intuitivas, pelo o Saturno em Peixes, tá bom? Que vão estar aí nesse trabalho. A outra coisa interessante é o Plutão vai começar a fazer oposição para o Mercúrio em Câncer também nessa sexta-feira. E aí a ideia é que a gente se permita a realmente conflituar, né, as nossas comunidades, né, as nossas relações comunitárias, né, por conta de falar muito do Mercúrio e do Aquário aí, né, que são, de algum modo, convergem para um espírito comum, né, coletivo, de informação, de tecnologia, de mente, de inteligência. E aí o Plutão está falando para transformar, né? Então talvez seja uma ativação um pouco mais de ruptura nessa força da sexta-feira aí do astral, tá? Então, por exemplo, pode ser que o Plutão e o Mercúrio trabalhem para que a gente desapegue de algumas estruturas que não estão mais muito bem pavimentadas, no sentido canceriano,
E nas nossas relações também mais íntimas, talvez o Plutão queira alguma grande mudança. E aí essa mudança precisa ser feita e efetivada com realmente uma grande libertação da gente aí, tá? Que o Mercúrio também quer cura, né, em Câncer, e talvez seja um dia histórico, tá? Eu acho que sexta-feira pode ser um dia que pode entrar para a história com algum grande evento, tá bom? E isso por volta das 19 horas e 52 minutos que começa a se formar essa oposição de Mercúrio e Plutão. Também vai ter às 20 horas, depois dessa formação, começa também uma quadratura. Então, depois desse alívio da quinta-feira, duas quadraturas, uma oposição, né? Mais uma quadratura forte aí de Lua e Vênus, tá? A partir das 20 horas, a Vênus vai ficar em quadratura para a Lua, e aí, salve-se quem puder. Não. A ideia é que a gente saiba como não ficar também num campo de guerra, né, disputando por imagem, por vaidade, né, porque a Vênus aí em Câncer também pode falar para a gente ser menos egoísta, né, e olhar mais para o bem comum. E a Lua em Áries talvez ela exija da gente um pouco mais de capacidade de coragem, né, para não ficar dominado pelo ego, né, pelo egoísmo no caso. E Lua conjunção nó do norte também vai acontecer, tá? Nessa sexta-feira, a partir das 23 horas da noite. Então, por isso que eu tô falando, pode ser um dia histórico, porque vai ter muita ativação na sexta. E a Lua em conjunção com o nó do norte pode disparar, então, eventos que se relacionam com essa ordem de começos, né, de novas estruturas no mundo, de novos rumos, novos sentidos arianos, né? Porque Áries é a origem, é começo, é a ideia também da gente entrar, né, num novo ciclo aí de nó do norte, né? Talvez de uma virtude, né? De um olhar, de uma orientação, né? De um novo caminho que se abre, né, pelo nó do norte em Áries, e a Lua passeando aí de forma minguante nesse nó do norte, nessa sexta-feira poderosa, acho que é um encontro que pode ser fatal, tá? E que inclusive pode ser esse o estopim para conflitos maiores por uma procura de uma nova dimensão nessa nossa história. E aí, esse encontro também, quem que está ali bem pertinho do nó do norte é a Fortuna, que é um asteroide. Esse asteroide é o número 19, tá? Que foi datado há muito tempo. Esse asteroide estará, então, em formação de conjunção com a Lua por volta aí da madrugada, né? A partir da meia-noite do sábado, dia 29. Então, a gente começa o sábado, na madrugada, com esse evento de encontro da Lua com a Fortuna, lá em Áries. Então pode ser um dia onde alguma grande face, né, algum rosto pode se tornar muito afortunado e famoso, de repente, né? Mas isso, para além, né, desse sentido mais simbólico, a gente pode ter um dia onde a nossa criatividade pode estourar em sorte, né? A Lua vai falar, olha, vamos olhar mais para a criatividade, para a capacidade de originalidade de cada um, né? Porque somos únicos, entre aspas. Nós somos únicos, né? Cada um é um mundo individual, é uma divindade, é uma potência. Então, olhe para essa originalidade, essa força individual que pode promover grandes ações no mundo, se desprendendo, né? Aí Vênus em quadratura com a Lua, se desprender da questão mais egoísta e olhando para um bem comum, né? Uma coisa, um quadro maior, talvez a gente encontre grande força de potência e de ação, né, com essa Lua e a Fortuna. E aí talvez seja um evento que conduza, né, uma sorte no mundo de talvez não permitir que a guerra
seja muito catastrófica, ou sei lá, vamos torcer. Também vai ter Lua em conjunção com o Quiron, que também é o asteroide aí, que está em Áries, por volta das 21 horas da noite do sábado, tá? E aí a gente tem essa força poderosa de, talvez, dinâmica, né, de cura também do nosso caráter, o que está errado em nós que a gente pode limpar, eliminar, remover pela passagem da lua minguante em Áries. Então, enquanto a lua estiver passando em Áries com esse Quiron lá dentro, e em efeito principalmente de lua minguante, a gente tem a oportunidade de fazer um grande trabalho interior para promover a nossa imagem com um caráter mais limpo, mais próspero, né? Então, essa lua em conjunção com o Quiron é muito interessante, acho que pode ser muito benéfico. A ideia é que a gente ajude os outros, né? Porque o Quiron é esse asteroide que vai falar dessa ideia de ajudar os outros para que a gente também receba, né, a cura, a ajuda. Então, como é um asteroide de cura, e principalmente como ele está em Áries, ele vai falar, olha, se vocês oferecerem para os outros ajuda de verdadeira cura do ser, né, de algum modo, dinamizando no mundo essa ideia de olhar para o outro, talvez cutucando algumas feridas nos outros, isso pode vir para a gente também de uma forma de cura, né? É olhando para o outro, ajudando o outro a se curar, também se curando, né? Essa ideia do Quiron com a Lua em conjunção aí no sábado, 21 horas. E aí o Mercúrio também vai fazer uma formação interessante, tá? Mercúrio vai fazer, a partir da meia-noite de sábado, uma formação de aspecto de trígono com o Netuno em Peixes. Bom, e domingo, o grande evento aí, porque essas formações vão estar no ar, né? E a Lua vai começar a passear aí para ingressar depois lá em Touro. A gente tem no domingo Saturno retrogradando, vai ficar retrógrado a partir do domingo pela madrugada mesmo, tá? Então, domingo, Saturno vai estar andando para trás na astrologia apenas, lembrando que isso é uma ilusão de ótica da Terra, porque os planetas não andam para trás, tá? É apenas uma simbologia que a gente usa na astrologia para entender alguns eventos que podem dar aqui um resultado no nosso microcosmos da Terra, né? Da nossa relação com a vida aqui da Terra. Então, o Saturno retrógrado em Peixes, o que ele pode trazer? Uma grande reforma espiritual que já está acontecendo. Inclusive, houve uma notícia aí do Vaticano estar excomungando umas freiras, né, que estavam se alinhando com um padre aí, fazendo um culto meio rebelde, né? E, enfim, isso já é uma ideia de reforma do Saturno em Peixes. Agora o Saturno vai começar a olhar o que está errado nessa retrogradação dele por Peixes, nesses graus aí que ele vai visitar de Peixes, para limpar e trabalhar aí para que realmente as coisas sejam levadas a sério na espiritualidade, na questão também mais imaginativa, poética, inspirada de Peixes, tá? Então pode ser uma temporada aí realmente mais tensa desse Saturno, porque ele vai começar a olhar e apontar aonde estão os defeitos na nossa relação com a fé. E isso pode exigir da gente um pouco mais de capacidade de se libertar também de apegos, principalmente de crenças limitantes, que isso tem se falado muito, mas ao todo parece que as pessoas não entendem. Crença limitante é uma crença que faz a gente se amarrar, né, a um padrão, a um jeito, a uma forma, que apenas às vezes é superstição. Não deixa de ser superstição e não nos liberta totalmente, não cura e nem trabalha na nossa prosperidade. E aí pode ser bom a gente ter essa visão, tá? Com esse Saturno retrógrado em Peixes, de quais crenças limitantes a gente precisa se libertar. Vamos usar aqui agora o Tarô Tarja Preta, então, para saber qual é o arcano aí, o presságio da semana, eu vou pegar aqui 3 arcanos
para a gente observar qual é a tese, a antítese e a síntese do diagnóstico que a gente pode dar aqui do laboratório do Dr. Louco para o astral dessa semana, agora com os arcanos, tá? Eu vou fazer aqui uma seleção de 3 arcanos, vamos pedir aqui para o tarô nos oferecer aqui pelo espírito. Vamos lá, o arcano da tese da semana é Rei de Ouros. O arcano da antítese dessa semana é 9 de Ouros. O arcano da síntese dessa semana é 7 de Espadas. Nossa Senhora. Ave Maria. Olha, Rei de Ouros. Então, vamos olhar aqui para esse Rei de Ouros como tese. O Rei de Ouros está falando, olha para o futuro, né? Ele está olhando para um futuro como um quadro, uma tela em branco a ser preenchida com todo o talento e habilidade dos ouros, né? Das raízes fortes, da possibilidade de criatividade, fertilidade, fecundidade da terra. Então, o Rei de Ouros, nessa semana, pode falar para que a gente realmente se valorize, cuide da saúde, respeite os limites, saibamos lidar com a economia, tomar cuidado com investimentos de fracasso, roubos e reformas serão importantes. Com esse Marte em Touro, inclusive, Saturnão ali em Peixes faz um trígono importante para ele, né? Aqui é o Saturno, principalmente, né? A gente tem esse chapéu aqui que lembra muito o Saturno no Rei de Ouros. E aí, 9 de Ouros. Olha, o Rei de Ouros olhando para o 9 de Ouros. E esse é um arcano que fala muito de um parto, né? E essa é a antítese, ou seja, o que está limitando nessa nossa jornada a grande realização, né, material, a nossa grande realização aí de conquista, de cura nessa vida. O que está limitando? O que está como um bloqueio? É uma semana que a gente tem que desobstruir algumas vias e fazer o grande sacrifício que está precisando ser feito para que a gente se liberte e ganhe realmente uma potência maior aí na nossa história. Então, para o mundo, isso daqui pode representar, talvez, uma grande crise global econômica financeira essa semana, questões também de estoque, né, de alimento, ou de questões também de produto, de coisas de valores, né, até mesmo o mundo da moda, né, o mundo também das relações aí com as marcas, o branding, enfim, tudo isso aqui pode ficar em alguma questão na semana muito forte, tá? Inclusive vem um 7 de espadas como síntese. Então, o 7 de espadas, como um último arcano aqui, ele pode, nessa conjunção desses 3 arcanos, indicar que é uma semana que a gente tem que usar toda a inteligência. Urano também vai ser fortemente ativado essa semana, né? Vai ter aí aspectos uranianos, e aqui o 7 de espadas fala muito de linguagem, inteligência, de capacidade de evolução pela comunicação. Então a ideia aqui é antene-se, né? Antene-se e procure uma capacidade de libertação de recursos, talvez, né? Às vezes aqui o 9 de ouros para o 7 de espadas está falando, pode ser que precise tirar algumas coisas do caminho aí, inclusive dependências, questões econômicas que às vezes podem mudar, evoluir e se desprender, né? Se desprender de certas necessidades aí, privilégios também, talvez o 7 de espadas aqui para o 9 de ouros, para que a gente tenha real capacidade de cura, alguns privilégios a gente tem que abandonar. E o 7 de espadas vai falar para a gente melhorar a nossa capacidade de interlocução com o mundo, né? De linguagem, de interpretação, e pode ser uma semana assim onde o 7 de espadas também traga alguma luta, né? Então, como a gente falou muito de conflito, de guerra, esse 7 de espadas também pode falar que por conta de questões territoriais, né, questão de terra, de recursos, de dinheiro, fiscal, financeiro,
alguma luta pode ser travada por esse 7 de espadas. Então, o 7 de espadas, a ideia é, a cabeça tem que ser muito bem feita, leve e elevada para um caminho de juízo, para que a gente siga o espírito das leis e não fique, né, contaminado pela imoralidade e a perversidade do mundo de hoje. Bom, esse é aqui então o vídeo do astral e os arcanos da semana. Vamos com tudo, vamos pedir para esse Rei de Ouros nos trazer aí o poder de realização, tá? Boa sorte para vocês, espero que ajude muito esse vídeo, que vocês tenham aí o melhor remédio para superar essa semana de qualquer desafio. E viva São João, que saiu aqui com tudo. Esse Rei de Ouros pode ser uma ideia da gente celebrar também, né? São João, São Pedro, sei lá. É nóis, qualquer coisa me chama no sigilo aí pra gente fazer um jogo, uma consulta astrológica. Vem aqui para o meu consultório do Dr. Louco, que quem sabe eu não te trago uma grande luz e você fica muito mais com poder de realização maior na sua vida, né? Eu acho que tá na hora de vocês virem fazer um mapa astral e um jogo de tarô aí mais profundo. Boa sorte para vocês, é nóis, tchau!